Meus irmãos e minhas irmãs, hoje nós celebramos a memória de Santa Marta, Santa Maria e São Lázaro, os três irmãos. Antes, esse dia era somente a memória de Santa Marta, e que agora nós celebramos esses três irmãos que eram os amigos de Jesus, aonde Jesus se encontrava com pessoas que não somente queriam o seu ministério, mas queriam as pessoas de Jesus, eram amigos de Jesus. Os evangelhos vão falar nessa relação de amizade, nesse vínculo que une Jesus com esses três. Ora, a primeira leitura de hoje nós temos a insistência sobre o tema do amor, porque é este amor que vai unir eles com Jesus, Jesus com eles. Certo que a leitura de hoje passa do amor de Deus para a nossa necessidade de amor humano, mas em amando Jesus eles têm um amor para com Deus, mas também a verdadeira amizade nasce do transbordar deste amor de Deus em nosso coração. Então, a primeira leitura da primeira carta de São João vai começar assim: caríssimos, amemo-nos uns aos outros, porque o amor vem de Deus. Não tenhamos receio de nos amar. Aquele discurso que nós não devemos amar ninguém para amar somente a Deus não é cristão, não é verdadeiro, não é desejado por Deus. A palavra de Deus nos fala justamente o contrário. Deus não quer ser na nossa vida o único amado, quer ser o mais amado, mas não o único amado. Deve ser o primeiro das nossas prioridades, mas não a única prioridade. E continua o apóstolo: amemo-nos, porque o amor vem de Deus, e todo aquele que ama nasceu de Deus e conhece a Deus. Então, as duas características que tem quem ama: ama porque nasceu de Deus, é o amor de Deus que transita dentro de nós e que nós então podemos amar. Mas também daí vem o conhecimento de Deus, que não é um conhecimento intelectual, mas experiencial, algo como aquilo que Maria vai dizer: não conheço o homem, não é que não conhece intelectualmente, mas que não teve uma experiência. Então, deste amor nasce em nós a certeza de que dele nascemos de Deus e que a ele conhecemos. Foi assim que o amor de Deus se manifestou entre nós. Deus enviou o seu Filho único ao mundo para nos dar a vida. Então, é essa a prova do amor de Deus para conosco. Deus envia o seu Filho. Deus, que tanto amou o mundo, ele envia o seu Filho, doando para nós o que ele tinha de mais precioso, o seu próprio Filho. Então, não fomos nós que amamos a Deus, mas Deus que nos amou primeiro. O primeiro passo no amor, quem dá é Deus. É o Deus que é eterno, que nos amou, então que nos criou como expressão do seu amor, e que o nosso amor é uma resposta, não é o primeiro passo nessa relação amorosa. Assim também nós devemos amar-nos uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se nos amamos uns aos outros, Deus permanece conosco e seu amor é plenamente realizado. Então o apóstolo vai dizer assim, que é no amor de um para com o outro, no amor recíproco, que nós temos a garantia da presença de Deus em meio a nós. Porque já que Deus é o amor, onde o amor existe, aí está a presença de Deus. Nós cantamos na Quinta-feira Santa: onde estiver o amor e a caridade, aí está Deus. Então, a presença de Deus não se faz somente pela fé que nós temos para com eles, não se faz somente pelos nossos atos de culto, pelas promoções da evangelização, mas sobretudo pela existência do amor fraterno entre nós. É na presença deste amor fraterno que se manifesta a presença de Deus. Se nos amamos uns aos outros, Deus permanece conosco e seu amor é plenamente realizado em nós. A prova de que permanecemos com Ele e Ele conosco é que Ele nos deu o seu Espírito. O Pai, porque nos ama, nos dá o seu Filho e nos dá o seu Espírito. E por fim, vai dizer o apóstolo: e nós conhecemos o amor de Deus, o amor que Deus tem para conosco, e acreditamos nele.
Então, é uma constatação, uma conclusão de um percurso que se repete tantas vezes: amor, amar, ser amado, amados por Deus, amar uns aos outros, que vai dizer: nisso nós conhecemos e reconhecemos quem é Deus, e a sua presença em meio a nós nos é garantida pelo amor que nós nutrimos uns para com os outros, que se baseia no amor primeiro de Deus para conosco. É este amor que vinculou os nossos 3 santos de hoje na relação com o Senhor Jesus. Para o Evangelho de hoje nós temos 2 opções. A primeira é uma das partes daquele relato da ressurreição de Lázaro, o capítulo 11, o milagre mais importante de Jesus antes da ressurreição. E se fala que Jesus então tem a notícia da doença desse amigo. É o momento que Jesus manifesta mais tristeza, com um choro muito profundo. E então, quando Jesus chega ali, vem Marta ao encontro de Jesus. E ela reprova Jesus, porque um amigo tem coragem de dizer a verdade. Senhor, se tivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido. Mas mesmo assim eu sei que tudo que pedires a Deus, Ele te concederá. Essa repreensão também Maria vai fazer para com Jesus. Assim, você chegou tarde. Então, por que está chegando só agora? Você pode ainda fazer alguma coisa, mas você podia ter chegado antes. Jesus vai dizer assim: teu irmão ressuscitará. Marta, eu sei que ele ressuscitará na ressurreição do último dia. Jesus vai se revelar: eu sou a ressurreição e a vida. E aqui nós temos na boca de Marta aquela profissão de fé que é a mais importante do 4º evangelho. Nos evangelhos sinóticos, a profissão de fé mais importante faz Pedro. Aqui é essa mulher, Marta, que vai dizer: sim, Senhor, eu creio firmemente que tu és o Messias, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Sim, Senhor, eu creio firmemente que tu és o Messias. Então, essa afirmação, antes mesmo da ressurreição, da fé de que Jesus é a ressurreição e a vida, é o Filho de Deus que devia vir ao mundo. A experiência de morte, tem muitas vezes dito isso nas celebrações dos fiéis defuntos, ela é algo impactante na nossa existência. É nesse momento que o nosso coração revela o que sente. Então, nesse caso, a palavra de Deus nos mostra a fé desta mulher em um momento de dor, que reconhece que Jesus é o Messias, que Jesus é o Senhor. Em todos os evangelhos se fala de algum encontro desses irmãos com Jesus. E Betânia é um local muito próximo de Jerusalém, tanto é que nesse episódio da ressurreição de Lázaro, os apóstolos perguntam para Jesus se era de fato o caso de voltar a Betânia, já que em Jerusalém, que é próximo, já queriam matá-lo, e Jesus decide ir lá. Nós temos outro momento, que é o 2º evangelho para o dia de hoje, possível, nas vossas paróquias, vocês vão ler um ou outro, que é aquele momento que Jesus está na casa dessas irmãs. Não se fala aqui de Lázaro, se fala que Jesus está na casa de Marta e Maria. E é uma coisa um pouco estranha pensar que essas duas estivessem ou a casa, ou os 3, então se faz pensar que são irmãos, quem sabe membros de uma comunidade de aspectos religiosos que se sabe hoje pela arqueologia que em Betânia era um polo muito grande dessa comunidade. Mas ali nós temos Marta, que se dedica ao trabalho, enquanto Maria está aos pés de Jesus. E Marta é sempre aquela que vai dizer com muita transparência as coisas de Jesus e que vai de algum modo repreendê-lo. Senhor, não te importas que minha irmã me deixe sozinha com todo o serviço? E Jesus vai dizer: Marta, Marta, tu te preocupas e andas agitada por muitas coisas, porém uma só coisa é necessária. Maria escolheu a melhor parte. A melhor parte não é necessariamente aquela de estar rezando, mas de cumprir aquilo que nós devemos fazer em cada momento, porque também os cuidados da casa eram importantes. Jesus era conhecido como alguém que gostava de comer, então alguém precisava preparar isso. Então o problema de Marta não é o serviço que ela está fazendo, mas a divisão que ela tem no coração, porque enquanto está fazendo o seu serviço, está preocupada com a irmã que não está trabalhando com ela, enquanto a irmã poderia também estar pensando o contrário: por que Marta não está aqui comigo? Então, tenhamos tempo para cada coisa na vida, tempo também para a nossa vida de oração, mas em cada coisa que nós fazemos, busquemos estar centrado, fazendo bem aquilo que devemos fazer naquele momento.
Tenham todos um bom dia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Paz.